A Polícia Federal Brasileira rastreou a localização do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e de seus familiares na Espanha e avalia pedir uma cooperação internacional com o país europeu para cumprir o mandado de prisão contra ele determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em dezembro do ano passado. Em julho deste ano, o ministro também determinou a inclusão do nome de Oswaldo na difusão vermelha da Interpol, a lista da Polícia Internacional de pessoas procuradas pela Justiça. Apesar disso, o nome de Eustáquio não aparece no site da instituição. Os investigadores da Operação Lesa Pátria chegaram ao endereço após o Comitê Nacional para Refugiados do Paraguai negar, em 14 de setembro, asilo político a Eustáquio e outros 4 bolsonaristas que estavam no país vizinho. Além do rastreamento pelas redes sociais, os investigadores da PF checaram nos registros de entrada e saída do país que a esposa e os 3 filhos do blogueiro deixaram o Brasil pelo aeroporto de Brasília rumo a Madrid em 20 de julho deste ano. O presidente Lula venceria com folga qualquer político especulado como possível candidato à corrida presidencial em 2026, aponta novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira 13. A pesquisa levantou diferentes cenários, colocando Lula de frente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-juiz suspeito, e atual senador Sérgio Moro, o governador mineiro, Romeu Zema, entre outros. Vale lembrar que Jair Bolsonaro está inelegível pelos próximos 8 anos, portanto, não foi considerado. Em um primeiro cenário, contra todos os principais especulados, a população votaria da seguinte forma: Lula, 36,6%; Tarcísio, 12,7%; Simone Tebet, 7,4%; Sérgio Moro, 6,7%; Ciro Gomes, 6,3%; Romeu Zema, 5,7% na pesquisa espontânea, em que não são apresentados candidatos, e os entrevistados respondem de cabeça. O resultado também mostrou Lula vencendo, e desta vez o nome de Jair Bolsonaro foi considerado. Confira: Lula, 22,1%; Jair Bolsonaro, 14,3%; Tarcísio de Freitas, 1,3%; Ciro Gomes, 0,5%; Michele Bolsonaro, 0,4%. O desembargador D'Artagnan Serpa Sá, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, agendou o depoimento do senador Sérgio Moro para o dia 16 de novembro, em relação a 2 ações judiciais movidas pelo PT de Lula e pelo PL de Jair Bolsonaro, as quais podem resultar na cassação do mandato do ex-juiz federal da Lava Jato. O depoimento de Sérgio Moro foi programado para as 13 horas, e pode ocorrer por videoconferência, mas o desembargador também ofereceu a opção de depoimento presencial, permitindo até mesmo que o senador opte por não comparecer à audiência, se assim desejar. O desembargador enfatizou que, embora a confissão não seja admitida como meio de prova em ações eleitorais, devido aos direitos indisponíveis envolvidos, os investigados têm o direito de prestar depoimento pessoal se assim desejarem, e a ausência ou a recusa em depor não implicarão em confissão. D'Artagnan observou que, apesar de a lei sobre inelegibilidade não mencionar o depoimento pessoal dos investigados em ações desse tipo, o Tribunal Superior Eleitoral já tomou decisões permitindo que políticos alvos de tais processos prestem depoimentos à Justiça Eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Blumenau nesta sexta 13 aos risos e fazendo piada com apoiadores. O estado tem sofrido com fortes chuvas e há mais de 111 cidades em situação de emergência, além de 2 mortos e mais de 12 mil desabrigados. Ele estava acompanhado do senador Jorge Seif, do governador Jorginho Melo, da deputada Giulia Zanata, e dos prefeitos de Blumenau, Mário Debrandi, Taió, Horst Alexandre Purinhagen, e Itaí, Zé Ramiro. Durante a chegada de Bolsonaro, Sinfa ainda fez uma piada sobre um dos presentes, que seria seu suplente. Presidente, esse aqui que quer minha morte. É o meu suplente, afirmou, fazendo o restante do grupo gargalhar. Durante sua visita, Bolsonaro afirmou que não poderia ajudar Santa Catarina durante coletiva de imprensa. Ele, que sobrevoou a região junto do governador, afirmou que está auxiliando as cidades por meio de seus contatos. Olha, eu sou ex. Inclusive me tiraram o direito de me candidatar.
O que é uma coisa absurda. Eu faço o possível com os contatos que eu tenho, mas não posso fazer nada nesse momento, afirmou ao ser questionado sobre o tema por jornalistas. Nesta quinta-feira, 12, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que os britânicos que desejarem sair de Israel deverão pagar o valor de 300 libras, o equivalente a cerca de R$ 1.850. Muitos voos comerciais entre Tel Aviv, em Israel, e Londres, no Reino Unido, foram suspensos após o início do conflito entre Israel e Hamas, deixando os britânicos presos no país, sem saber como voltar. Com algum atraso em relação a outros países, incluindo o Brasil, o governo inglês iniciou a repatriação de seus nacionais nesta quinta, segundo o Telegraph. O Ministério das Relações Exteriores britânico justificou a cobrança de passagens, afirmando que ela cobrirá os custos operacionais dos voos, e que esse é um procedimento padrão das autoridades britânicas. A retirada dos ingleses será feita por meio de voos comerciais organizados pelo governo. Nacionais britânicos, incluindo aqueles com dupla nacionalidade, e dependentes que estiverem viajando com britânicos residentes no Reino Unido, poderão ter um lugar nos voos.